Nós estamos no primeiro dia de uma semana. O primeiro dia da semana não é a segunda-feira, não é a terça-feira. O primeiro dia da semana é o domingo. E aquilo que começa bem, aquilo que inicia bem, termina bem. Amém? Então, tudo que começa com Deus não tem como ser um fracasso. Tudo que começa com Deus não tem como dar errado. Você está iniciando a sua semana com Deus, com o Espírito Santo. Então pode ter certeza que essa vai ser a melhor semana da sua vida. Sabe aquela resposta que você tem orado? Vai vir essa semana. Então você está aqui e olha o sacrifício que você fez. Quando eu saí de casa estava tudo nublado, um frio. E eu falei, Jesus, hoje só vai quem te ama mesmo. E hoje eu estou olhando para você e estou vendo que você ama Jesus. Amém? É muito fácil a pessoa falar, eu creio em Deus, eu amo Jesus, mas não paga o preço, não é? Tem gente que ela não paga o preço. Tem gente que só vem um dia da semana na igreja, só na sexta-feira. E ela quer que a vida dela mude do dia para a noite, não é? Então eu digo sempre que o domingo é o dia de nós estarmos na casa de Deus, começando a nossa semana com Deus. E quando é um sacrifício como esse que você fez, a bênção é maior. Diga glória a Deus. Então, você saiu de casa e fez o que ninguém fez. Então se prepara para ser honrado por Deus nessa manhã. Amém? Quem está feliz com Jesus e crê no milagre, dá um grito de glória a Deus aí bem alto. 1 Samuel, capítulo de número 30 e versículo de número 1 em diante. A Bíblia, meu filho, você sabe colocar, filhão? Então coloca para mim aqui, 1 Samuel 30, versículo 1. Porque quem não tiver a Bíblia vai conseguir ler aqui com a gente. São só 3 versículos e diz assim, ó. Quando Davi e os seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Versículo 2. Levaram como prisioneiras as mulheres que lá havia, desde as mais jovens até a mais idosa. Não mataram ninguém, mas conduzindo-as, prosseguiram em seu caminho. Versículo 3. Ao chegarem a Ziclag, Davi e os seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas tinham sido levados como prisioneiro. E você diz amém. Olhe para cá. A Bíblia diz em 1 Samuel 30, um acontecimento que marcou a vida de Davi. É bem da verdade que Davi, ele é chamado como rei, Davi é chamado também como sacerdote. A Bíblia diz que Davi, ele morava em Ziclag quando tudo isto aconteceu. Davi, ele é perseguido durante muitos anos por Saul. Antes de Davi se tornar o rei que foi, ele enfrentou a maior perseguição da sua vida. E uma das maiores perseguições da sua vida, por que não dizer a maior, foi Saul, que durante muitos anos tentou matar Davi. Saul mirou em Davi. E por que Saul tentou matar Davi? Por que Saul, durante muitos anos, ele tentou destruir Davi? Porque Saul tinha uma inveja muito grande de Davi. Saul, ele odiava Davi. Uma certa feita, mulheres estavam cantando depois da guerra, e mulheres estavam cantando dizendo, Davi matou mais de 10 milhares, enquanto Saul matou milhares. Mulheres estavam cantando isso, e Saul estava ouvindo, e o seu coração se enfureceu. Seu coração se encheu de ódio, se encheu de ira, porque aquelas mulheres, elas estavam dizendo que Davi tinha matado mais inimigos que Saul. Então Saul tinha inveja de Davi, porque Davi se destacava. Tudo que Davi fazia prosperava, tudo que Davi fazia dava certo, fluía. Agora perceba, Davi, ele quase morre nas mãos de Saul por conta da inveja de Saul. O invejoso, ele sempre vai querer ver o teu mal. O invejoso sempre vai querer ver alguma coisa dando errado na sua vida. Ele nunca vai querer ver você se dando bem.
E o invejoso, ele te inveja não por nada, ele te inveja porque ele na verdade queria ser você. Ele na verdade queria estar no teu lugar. Pode perceber que muitas vezes o invejoso, ele tem um carro melhor do que o seu, uma casa melhor do que a sua, até uma vida melhor do que a sua, mas ele te odeia gratuitamente. Ele tem uma raiva de você, um ódio de você, porque na verdade ele queria ser você, queria estar no seu lugar, vivendo a sua vida. E aqui tem pessoas que algo na sua vida começou a dar errado por conta da inveja. Aqui tem pessoas que algo na sua vida foi destruído por conta da inveja, por conta do olho grande dos teus inimigos, daqueles que te odeiam ou daqueles que querem ver o teu mal, porque o invejoso, ele quer estar no seu lugar e ele quer ver o teu fim, ele quer ver você acabado. É por isso que vale nessa manhã eu orar por você através desta palavra e profetizar que Deus vai te guardar de toda inveja, que Deus vai te guardar da inveja dos teus adversários, de pessoas que querem ver o teu fim, de pessoas que querem ver o teu mal. Eu profetizo isso. Deus está te blindando, Deus está te escondendo, Deus está te guardando, porque eu conheço gente que o casamento se destruiu por conta de inveja. Eu conheço pessoas que a vida financeira se destruiu por conta de inveja, mas na tua vida a inveja não terá poder. Na tua vida a inveja dos teus inimigos não vai prevalecer. Quem recebe esta palavra, levante a sua mão e dá um glória para adorar Jesus. Pode aplaudir porque é para Jesus. Encontra alguém do seu lado e diga: Deus está te guardando de toda inveja. Diga: Deus está escondendo você. E é por isso que Davi no Salmo 91 ele falou dizendo que debaixo das asas do Senhor nós estamos escondidos. Nós estamos seguros, porque se tem alguém que entende de inveja, Davi quase morreu por conta da inveja, Davi quase foi destruído por conta da inveja, mas Deus guardou Davi o tempo inteiro. E sabe o que eu acho interessante? Davi nunca tentou o mal contra Saul, apesar de Davi ser mais habilidoso na espada, apesar de Davi ser muito melhor em guerra, apesar de Davi ser muito mais forte, Davi nunca tocou na vida de Saul. E apesar de Davi ter tido a oportunidade, porque a Bíblia diz que uma certa feita Saul estava dormindo, Davi ele viu Saul dormindo, e Davi ele teve a oportunidade de tocar na vida de Saul. Alguém pegou uma espada, entregou na mão de Davi e disse assim: Davi, agora é a hora, agora é a chance. Saul está dormindo, Saul não está vendo nada, pega a espada, mata ele, ninguém vai ficar sabendo, ninguém vai ver. Davi pensou e Davi pegou e disse: eu não vou tocar em Saul. Por quê? Porque mesmo Saul ele ter sido o que ele foi, mesmo Saul ter sido maligno do jeito que ele foi, a Bíblia diz que outrora Saul tinha sido ungido por Deus e levantado por Deus. Saul era um rei em Israel, e Saul ele foi ungido por Deus para ser rei em Israel. Por que Davi não tocou em Saul? Davi disse: eu não vou tocar em Saul, porque apesar dos apesares, ele é ungido de Deus. Eu vou repetir: Saul era um homem mau, era um homem do coração ruim, mas tinha sido lá atrás ungido por Deus. E Davi estava sendo perseguido por Saul. Davi teve chance, oportunidade de tocar em Saul. E por que Davi não tocou? Porque ele disse: mesmo Saul sendo quem ele é ungido por Deus. Encontra alguém e diga assim: não existe ex-ungido. Diga uma vez: ungido, sempre ungido. Ei, lá na balada, na noitada, tem pastores, você sabia? Nas festas da vida, com drogas, bebida, tem levitas. Você sabia que existem pessoas ungidas em lugares ermos, lugares que a gente despreza, prostíbulo, baladas, festas, coisas que a gente sabe que desagrada o coração do Espírito Santo? Mas essas pessoas estão lá, só que são ungidas, porque não existe um ex-ungido. Está desviado, está afastado, mas continua ungido. Está longe da presença de Deus, se afastou, está fora da bênção, mas continua ungido, porque não existe ex-ungido. Deus ele nunca se arrepende da unção que ele coloca sobre a cabeça de alguém. A unção que está sobre a tua vida, sobre a tua cabeça, veio de Deus, e Deus ele não retira esta unção.
Deus não retira a unção que ele entrega para um homem e para uma mulher. Não existe ex-ungido. Saul foi ungido por Deus, e mesmo pecando, mesmo querendo matar Davi, mesmo fazendo tudo aquilo que entristecia o coração do Espírito Santo, a unção de Deus ainda estava sobre a vida dele. Encontra alguém, diga: Deus não retira a unção. Diga: Deus não arranca a unção que ele entrega. Quem está entendendo, dá um glória a Deus aí. A Bíblia vai dizer que Davi, ele saiu de Israel, e quando Davi saiu de Israel, ele fez aliança com o rei dos filisteus. Davi, ele tinha feito uma aliança com o rei dos filisteus. Um homem que Davi não deveria ter feito aliança, porque os filisteus eram inimigos do povo de Deus. E como uma entrega política, como um negócio, Davi, ele vai fazer uma aliança com alguém que ele não deveria. E as alianças que nós fazemos, elas ditam muito o nosso futuro. As alianças que nós fazemos, elas muitas vezes não refletem no nosso presente, mas ela vai refletir no nosso futuro. Porque esta guerra que acontece, esta invasão dos inimigos que acontece, elas acontecem por conta desta aliança errada que Davi tinha feito. Uma aliança certa te abençoa, mas uma aliança errada te prejudica. Uma aliança certa te traz reconhecimento e honra, mas uma aliança errada, ela pode afundar você. Eu conheço pessoas que afundaram por conta de alianças erradas. Eu conheço pessoas que perderam tudo por conta de alianças erradas. E isso serve para tudo na vida. Para relacionamento entre marido e mulher, como também para uma relação de amigos. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Cuidado com quem você se conecta. Cuidado com quem você faz conexões. Cuidado com quem você cria alianças. Cuidado com quem você cria vínculos. Não são todas as pessoas que você pode criar alianças, que você pode fazer conexões, porque dependendo da pessoa que você cria um vínculo, que você faz uma aliança, esta aliança pode te prejudicar e atrapalhar o que Deus tem para você. Porque Davi, ele vai ver a sua casa sendo invadida por conta de uma aliança errada. Ele fez aliança com um homem que servia a deuses estranhos. Lembra de Sansão? Sansão, ele estava bem, Sansão estava forte, Sansão estava ungido, até fazer uma aliança com Dalila, uma mulher dos filisteus. Quando Sansão fez uma aliança com Dalila, começou o problema. Então existem pessoas que quando não trazem bênção, trazem maldição para a nossa vida. Eu conheço pessoas que estavam prosperando, fez aliança com uma pessoa que não tem a bênção, começou a viver uma vida fracassada. Eu conheço pessoas que estavam bem, fez uma aliança com quem não deveria, começou a se prejudicar. Isso vale para tudo. Se você tem uma empresa e você faz sociedade com alguém que não tem uma bênção, a empresa que estava mal fica pior, e se estava bem, fica ruim. Pastor, o que o senhor quer dizer? Alianças certas trazem bênção, alianças erradas te prejudicam. A Bíblia diz que Davi, ele trouxe maldição para dentro da sua casa, por conta de uma aliança errada que ele fez. Porque os inimigos, eles invadiram Ziclag por conta disso. Davi estava fora de casa, saiu com seus soldados, quando os inimigos aproveitaram a deixa e entraram em Ziclag. Quando os inimigos entraram em Ziclag, nós lemos aqui, a Bíblia diz que eles invadiram as casas, roubaram tudo que tinha dentro, sequestraram mulheres, sequestraram crianças, levaram tudo que era de Davi e do povo de Israel. A Bíblia diz que as casas foram queimadas, a cidade foi destruída, tudo foi devastado por conta dos inimigos que aproveitaram aquela oportunidade. O que eu acho interessante é que eles esperaram Davi sair para poder entrar. Porque casa que não tem sacerdote, que não tem profeta, vira campo para o inimigo entrar e fazer o que quiser. Pastor, o que o senhor quer dizer? Tudo que o adversário quer é que você saia da sua casa. De que maneira? É que você não seja profeta dentro da sua casa. É que você não seja sacerdote, sacerdotisa dentro da sua casa. Tudo que o inimigo quer é que você não esteja lá dentro da sua casa, na posição que você está hoje. Por isso que tem momentos que dá vontade de jogar tudo para o alto. Por quê? Porque o diabo não quer que você continue sendo profeta na sua casa.
Ele não quer que você continue sendo autoridade dentro da sua casa, porque uma casa em que você não é autoridade, o inimigo entra, faz o que ele quer. É por isso que a maior vontade de Deus nesta manhã é te encher, te dar graça, te dar autoridade, para que o inimigo ele não entre e faça o que ele quer fazer. Tem pessoas aqui nesta manhã que Deus está dizendo para você: não deixe a autoridade que eu te entreguei, não deixe a autoridade que eu coloquei sobre a tua vida. Você é profeta na tua casa, você é profetiza dentro do seu lar, você é sacerdote dentro da sua casa, você é sacerdotisa dentro da sua casa. Tudo que o inimigo quer é roubar a sua autoridade dentro da sua casa, é roubar a sua autoridade dentro do seu lar. Mas eu profetizo que Deus está te capacitando mais, te enchendo mais, derramando mais graça sobre você, te ungindo mais. Quem recebe esta palavra, levante a tua mão e dá glória para adorar Jesus. Eu conheço pessoas que começaram e pararam. Eu conheço pessoas que iniciaram e pararam. Como assim, pastor? Pessoas que estavam na fé, que oravam, que buscavam, que hoje não busca mais. Eu conheço gente que orava para Deus libertar o marido e os filhos da bebida. Hoje ela bebe junto com os filhos e o marido. Eu conheço gente que orava para Deus fazer reconciliar os seus filhos. Hoje ela desviou junto com eles. Por quê, pastor? O que o inimigo quer é roubar a sua autoridade dentro da sua casa. Porque casa que não tem autoridade, que não tem profeta, vira campo para o inimigo entrar e fazer o que quer. Mas enquanto houver pelo menos uma mulher de Deus, cheia de autoridade dentro de casa, o inimigo não entra. Enquanto houver pelo menos um homem de Deus. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Pode todo mundo na sua casa estar desviado, longe, afastado. Se tiver uma mulher cheia do Espírito Santo, o inimigo não entra. Se tiver um homem, canta labachuri andarabahai. Se tiver um homem, pelo menos um, dentro de uma casa cheio do Espírito Santo, Satanás não entra. Aleluia, levante a mão. O inimigo vai ficar da porta da sua casa para fora, porque dentro da tua casa tem uma mulher de Deus que ora. Dentro da tua casa tem um homem de Deus que busca. Quem pode adorar e glorificar o nome de Jesus aí? Sabe o que é interessante? Enquanto Davi estava em casa, o inimigo não entrava. Enquanto Davi estava em Casalã, o inimigo não entrava, de jeito nenhum ele entrava. A Bíblia diz que quando Davi saiu, os inimigos entraram, os amalequitas roubaram o que eles tinham. Os amalequitas sequestraram a família de Davi, os amalequitas destruíram a cidade de Ziclag. A Bíblia diz que o que parecia era a cena de filme de terror, a ponto de Davi, ele chegar em Ziclag, ver toda a sua casa destruída, ver toda a sua casa arruinada, ver a sua cidade queimada. Quando Davi viu aquela cena, a Bíblia diz que Davi, ele chorou até não ter mais forças. Davi, ele pranteou, Davi derramou lágrimas até não ter mais forças. Agora perceba que Davi, ele vai chorar, mas o capítulo 30 diz que Davi chorou dentro do templo. Davi viu aquela cena e ele sentiu vontade de chorar, mas ele não chorou na frente dos soldados. Davi era líder, Davi era um capitão. Ele não chorou na frente do seu exército. Davi viu aquela cena e Davi chorou, mas não chorou na frente dos moradores de Ziclag. A Bíblia diz no capítulo 30 que Davi entrou dentro da casa de Deus. E Davi chorou até não ter mais forças. Porque o problema não é chorar, o problema é para quem você está chorando. O problema não está em chorar, o problema está em para quem você está chorando. Tem muita gente que é uma bênção para chorar para quem não resolve nada. Já percebeu? Tem gente que se ela se lamentasse para Deus do jeito que ela se lamenta para a amiga, já tinha sido abençoada há muito tempo. Tem gente que se lamentasse para Deus do jeito que se lamenta para os outros, já tinha sido respondida há muito tempo.
Por quê, pastor? Davi chorou, mas não chorou na frente do exército, não chorou na frente dos moradores de Ziclag. Davi chorou, mas chorou na casa de Deus. Porque quem chora para Deus tem resposta. Quem chora para Deus tem vitória. Quem chora para Deus tem milagre. O homem não resolve nada, mas quem chora para Deus é respondido. Ei, sabe o que Deus está dizendo? Chora mais para mim, menos para os homens. Chora mais para mim, menos para quem não pode resolver nada. Chora mais na minha presença e menos para quem não tem solução para o teu problema. Davi era um soldado, Davi era um guerreiro, Davi era um cara forte. Pensa em um camarada que era bom de guerra, era bom de batalha, mas quando era na presença de Deus, Davi era quebrantado. Davi era forte, era soldado, era valente, era guerreiro, mas quando era na presença de Deus, Davi era quebrantado. Porque o segredo está em você se fazer fraco na presença de um Deus forte. Tem muita gente querendo se fazer de forte na presença de Deus, e Deus está dizendo: na minha presença você pode mostrar a tua fraqueza. Sabe o que o apóstolo Paulo vai dizer? Quando penso que eu estou fraco, é aí que eu estou forte. O que Paulo está dizendo? Paulo não está falando de fraqueza física, Paulo está falando de fraqueza espiritual. O que Paulo está dizendo é: quando eu entro na tua presença, eu mostro minha fraqueza, e quando eu penso que eu estou fraco, na tua presença eu estou forte. Na tua presença eu estou ungido. Oh, aleluia. Calabasubderrécia. Sabe o que Deus está dizendo para você nesta manhã? Pode mostrar tua fraqueza para mim, porque eu te honro. Pode mostrar tua fraqueza para mim, que eu te dou vitória. Pode mostrar tua fraqueza para mim, porque eu te abençoo. Pode mostrar tua fraqueza para mim, porque eu te honro. Só quem crê no que eu estou pregando aqui glorifica o nome de Jesus nesta manhã. Deixa eu perguntar, cadê os fracos? Cadê os fracos? Por quê, pastor? Quando eu penso que eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Na presença de Deus, não precisa você querer fazer de forte. Na presença de Deus, você pode mostrar sua fraqueza. Sabe quanto tempo Neemias ele orou, pedindo para Deus responder ele? 3 meses. A Bíblia diz que Neemias ele servia a um rei. E na época, os reis, você não podia trabalhar triste para eles. Você não podia trabalhar desanimado e choroso. Na época, aqui em Neemias capítulo 4, quem lê Neemias capítulo 4 percebe que nesta época, você não podia trabalhar com um semblante triste. Você podia estar passando pelo problema que fosse. Você tinha que estar animado, com um semblante alegre. A Bíblia diz que Neemias, quando ia trabalhar para o rei, ele ia trabalhar com um semblante feliz. Mas quando ele entrava no quarto, ele chorava. 3 meses. Por que Neemias fez isso, pastor? Porque Neemias sabia: o rei não pode resolver meu problema. Para que eu vou chorar na frente do rei? Para que eu vou me lamentar na frente do rei? Então Neemias ele nunca se apresentou triste para o rei Artaxerxes. Porque Neemias diante do rei, ele estava bem. Mas quando ele entrava no quarto, só ele e Deus sabia o que ele estava passando. Só ele e Deus sabia o que ele estava enfrentando. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Tem muita gente que ela é boa para se lamentar na frente de quem não resolve nada. E Deus está dizendo para você: chora menos para os homens e mais para mim. Chora menos para os outros e mais na minha presença. Porque quem chora para Deus tem resposta. Levante a tua mão e dá um glória para adorar Jesus aí. Quando o inimigo levou as mulheres de Davi, Davi viu a sua semente sendo levada. Davi, ele viu seus filhos sendo arrancados dele. Por quê, pastor? Os únicos filhos de Davi foram sequestrados, foram levados. Por que os inimigos amalequitas não levou só as mulheres e deixou os filhos? Ou por que os inimigos, eles não levaram os filhos e deixou as mulheres? Por que os amalequitas, eles levaram as mulheres de Davi, Abigail e Ainoã, e levaram todos os filhos de Davi? Porque a estratégia de Satanás, desde essa época até os dias de hoje, ela permanece a mesma. O inimigo, ele não quer que você deixe semente. O inimigo não quer que você deixe descendência. Eu repito, os amalequitas vão levar as 2 mulheres de Davi. Os amalequitas vão levar os filhos de Davi, não vão deixar
Ninguém. Por quê? Porque a estratégia de Satanás sempre foi destruir nossa semente, nossa descendência. Como assim, pastor? Quer ver uma coisa? Quem aqui você tem passado por lutas com filhos? Levante a mão. 70%. Por quê, pastor? Porque a vontade de Satanás é que você não constitua e não deixe semente, descendência. Nunca se viu uma geração, uma época em que tem tantos pais enterrando filhos como nos dias de hoje. Nunca se viu uma geração, uma época em que tem tantos pais com medo de o filho morrer como nos dias de hoje. Por quê, pastor? A estratégia do inimigo é acabar com a nossa semente, é acabar com os nossos filhos. É por isso que Deus nessa manhã, Ele está colocando uma proteção especial sobre os seus filhos. Deus está colocando uma proteção especial sobre a tua semente e sobre a tua descendência. Deus está guardando teus filhos e tuas filhas. Deus está guardando a sua semente, a sua geração. Deus está guardando a sua descendência. Eu vou explicar melhor. Você não vai perder seus filhos para o inimigo. Você não vai perder os seus filhos para Satanás. Aleluia. Tem gente que tem andado com medo, dizendo: Deus, não deixa o mal tocar nos meus filhos. Deus está dizendo: eu estou quebrando o laço na vida dos teus filhos. Eu estou dando livramento para os teus filhos. 1000 cairão de um lado, 10.000 cairão do outro, mas os teus filhos não serão atingidos. Quem pode glorificar o nome de Jesus por esta palavra? Encontre alguém do seu lado e diga: o inimigo não vai tocar nos seus filhos. Diga: Deus está guardando a sua semente. Deus está guardando a sua descendência. Pastor Júnior, sabe o que Satanás vai tocar? Sabe quais são as áreas que Satanás vai tocar na vida de Davi? A econômica e a familiar. Porque se você ler 1 Samuel capítulo 30, você vai ver Davi perdendo os seus bens. E você vai ver Davi perdendo a sua família. A estratégia não mudou. A estratégia de Satanás continua a mesma. Se eu fosse perguntar aqui quem passa por luta financeira, muita gente ia levantar as mãos. E se eu fosse perguntar quem passa por luta financeira e familiar, talvez todo mundo. Porque a estratégia do inimigo continua sendo a mesma. O inimigo tocou na vida econômica de Davi e tocou na vida familiar de Davi. Há uma bênção de Deus vindo para 2 áreas nessa palavra na sua vida. Através dessa palavra existe uma bênção de Deus vindo para 2 áreas na tua vida. A primeira área que Deus está visitando e abençoando é a sua área econômica. E a segunda área é a sua área familiar. Oh, aleluia! Isso aqui é uma palavra profética. Deus está abençoando tua área econômica e está abençoando tua área familiar. Se prepara, porque por esses dias eu profetizo que ainda esta semana você verá resultado dessa palavra. Ainda esta semana você verá a mão de Deus vindo sobre tua área econômica. Ainda esta semana, eu estou com pena de quem ficou em casa dormindo, porque disse: eu vou ficar aqui no edredom. Eu estou com pena dessas pessoas, porque Deus me disse: quem está aqui agora está recebendo essas 2 bênçãos. Ainda esta semana, diz o Senhor, você verá as minhas mãos abençoando sua área econômica e sua área familiar. Quando a bênção vier, você vai dizer: bem que o profeta falou no culto domingo. Bem que o profeta falou no culto domingo.
A mão de Deus vem sobre tua área econômica e sobre tua área familiar ainda esta semana. Quem pode glorifica o nome de Jesus. Já estou chegando perto do fim. Olha, o povo, quando viu a cidade de Ziclag naquela condição, a Bíblia diz que o povo começou a cobrar um posicionamento de Davi. Eu acho interessante esse momento, porque este povo está cobrando um posicionamento que eles poderiam ter tido. Que posicionamento? O povo está dizendo: e aí, Davi, vai deixar do jeito que está? Ore a Deus, consulte Ele, busque Ele, faz alguma coisa pela gente. O povo estava cobrando um posicionamento que eles mesmos poderiam ter tido. Parece um pouco com você, porque tem pessoas da tua família que não querem vir, mas quer que você ore por ela aqui. Pessoas da tua família que não querem buscar, mas querem que você busque por ela. Tem gente aqui que está cheio de parentes 6 horas, não vem para o culto, mas diz: ó, vai hoje, aí você diz: vou, 6 horas por mim lá. Tem gente assim na sua família, na sua parentela? Você tem amigos desse jeito? Porque tem gente que poderia ter um posicionamento, mas não tem. Quer que você tenha por ele, quer que você tenha por ela. Tem gente que sabe que está sendo abençoado por causa de você. Tem gente da sua família que sabe que está sendo abençoado por conta da sua oração. Porque tem gente que não quer ter posicionamento, mas quer que você tenha por ele, por ela. Só que perceba que Davi, ele não vai questionar. O povo está cobrando Davi e Davi vai tomar atitude. Davi diz: tá bom, vocês não querem orar, não querem buscar, não tem problema, eu vou buscar. E a Bíblia diz que Davi, ele foi para a casa de Deus. Quando Davi entrou dentro da casa de Deus, a Bíblia diz que Davi colocou a sua estola sacerdotal, o seu éfode de linho. A Bíblia diz que Davi, ele orou ao Senhor, porque Davi queria uma vingança. Mas antes de Davi ir atrás de qualquer vingança, Davi buscou a Deus. E na oração Davi disse: Senhor, eu vou atrás dos amalequitas, mas se eu for atrás deles, eu vou alcançá-los? Olha a oração. E se eu alcançar eles, Senhor? Vai ter uma briga. Se tiver essa briga, eu vou vencer? Davi está orando, consultando ao Senhor para poder saber o resultado. Porque se você observar a história de Davi, você vai ver que Davi foi um cara que nunca perdeu uma batalha. Só que Davi tinha um segredo: toda batalha que ele só ia depois que ele consultava a Deus. Porque guerra que você entra sem consultar a Deus, a chance de você perder é enorme. Mas toda guerra que você entra consultando a Deus antes, a vitória é certa. Pega na mão de alguém do seu lado e diga assim: ó, para de entrar em batalhas sem consultar a Deus antes. Fala para esta pessoa: tem muita gente quebrando a cara porque está fazendo coisas sem consultar a Deus. Ei, olha para mim. Ouve isso aqui de alguém que serve a Jesus há 30 anos. Está assim de gente, ó. E eu conheço muitas que quebrou a cara porque fez coisas sem consultar a Deus. Gente que quebrou a cara porque tomou atitudes, iniciativas sem consultar a Deus antes. Porque tudo que você faz sem consultar a Deus, a chance de dar errado é grande. Aí alguém está ouvindo essa palavra e diz: tá bom, pastor, eu já sei. Sabe, mas continua fazendo errado. Sabe, mas continua tomando atitude sem orar antes. Tem coisas que você entrou na sua vida, problemas, que a culpa não é do diabo, porque tem gente que tudo dele é o diabo. Isso aqui é o diabo, a porta fechou, é o diabo. Isso aqui aconteceu porque foi o diabo. Tudo dele é o diabo. Você deve conhecer gente assim, que tudo dele é o diabo. Ah, o diabo está lá falando: isso aí não foi eu não, foi você que entrou sem orar. Foi você que fez sem orar. Porque tem problema que não é o diabo que coloca na minha vida, tem problema que sou eu que trago para a minha vida. Porque tudo que eu faço sem consultar a Deus, a chance de dar errado é grande. Davi vencia porque ele orava. Sabe o que vai acontecer aqui? Depois você lê 1 Samuel capítulo 30. Davi está orando, falando: Senhor, os inimigos invadiram minha casa, roubaram minhas mulheres, roubaram meus filhos, roubaram tudo que eu tenho, destruíram minha casa, e a minha vontade é de matar todo mundo. Só que antes, eu quero perguntar ao Senhor: se eu for atrás deles, eu vou alcançar?
E se eu alcançar eles e lutar contra eles, eu vou vencer? Sabe o que Deus vai responder? Pode ir, porque eu serei contigo. Oh, aleluia. Uracandarabahai. Deixa eu profetizar isso aqui para alguém. Porque alguém entrou aqui nesse culto falando: Senhor, se eu fizer isso, o Senhor será comigo. Alguém entrou aqui neste culto dizendo: Senhor, se eu tomar essa atitude, o Senhor vai ser comigo. Alguém entrou aqui dizendo: Senhor, se eu der este passo, o Senhor será comigo. Deus está usando os meus lábios para poder te dizer: pode ir, porque eu serei contigo. Pode ir, porque vai ter vitória para a sua vida. Pode ir, porque eu te entregarei nas tuas mãos. Vai sem medo, vai de cabeça erguida, porque assim diz o Senhor: eu serei contigo. Quem pode, glorifique ao nome de Jesus nesta manhã. É muito forte, irmão. Pega na mão do seu irmão e diga assim: ó, pode ir, porque o Senhor será contigo. Sabe o que vai acontecer? Davi perseguiu os amalequitas com 600 soldados. Só que 200 desistiram, pastor Júnior. Davi, ele foi com 600 soldados, mas chegou lá, só tinha 400. Porque quando você for para alguma batalha na sua vida com alguém, você assusta se esta pessoa desistir. Porque na maioria das vezes a gente vai com muita gente, mas a gente vai chegar com poucos. Davi, ele avançou, mas poucos chegaram com ele. Quando você avançar, alguns não vão conseguir te acompanhar, mas com poucos ou com muitos, Deus vai te dar vitória. Não se assusta se você for com muita gente, mas não chegar com muita gente. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Você não precisa de muita gente para chegar onde Deus tem para você. Você precisa das pessoas certas. Priscila, você não precisa de muita gente, você precisa das pessoas certas. Encontre alguém do seu lado e diga assim: ó, está querendo multidão para quê? Diga: você não precisa de muita gente para chegar onde Deus tem para você. Você precisa das pessoas certas. Sabe o que Deus está falando? Você está dentro de um ano que você não vai ter muita gente com você, mas você vai ter as pessoas certas. E é muito melhor as pessoas certas do que muita gente. Deus está dizendo: você não vai ter muita gente, mas você vai ter as pessoas certas. Davi chegou com 400. Os soldados amalequitas eram numerosos. Com 400 homens, Davi teve uma das maiores vitórias da sua vida. A penúltima coisa, a Bíblia diz que Davi, ele achou no meio do caminho um egípcio que participou daquele ataque. O ataque contra a Ziclag. Eu acho interessante que os egípcios, eles não tinham nada a ver com a história. Aquele homem era um egípcio e estava ali. Davi podia matar aquele homem, mas Davi usou de misericórdia com ele, porque aquele homem ajudou Davi a encontrar os amalequitas. Aquele egípcio, ele fez parte do ataque, mas era um cara que não tinha nada a ver com a história, porque ele era egípcio, enquanto os que atacaram eram filisteus. Só que ele estava lá. Davi encontrou aquele egípcio ferido no meio do caminho. Sabe lá Deus por quê? E quando Davi viu aquele homem, Davi pensou: e agora, eu mato ele ou eu uso ele? Davi disse: só tem uma condição de eu não te matar. Me diga onde estão os amalequitas. Aquele homem, para não morrer, disse: os amalequitas estão ali, assim, assim, assado. Pode ir, que você vai encontrá-los. A Bíblia diz que Davi poupou a vida daquele egípcio, porque aquele egípcio disse aonde estavam os amalequitas, no meio do caminho. O que eu acho incrível é que este egípcio era um inimigo de Davi, porque ele ajudou a destruir Ziclag. Só que encontra alguém, diga assim: ó, quando Deus for te abençoar,
Ele vai usar até os seus inimigos. Ei, irmão, pode aplaudir a Jesus. Ei, não se assuste não, se você vê Deus usando até quem falou mal de você, usando esta pessoa para te abençoar. Não se assusta não, se você vê Deus usando até quem te perseguia para poder te abençoar. Oh, eu acho incrível isso, porque quando Deus for te abençoar, Deus vai usar até os teus inimigos. Quem pode, levante as mãos e dá um grito de glória a Deus. Eu acho incrível que tem pessoas que me procuraram já algumas vezes. Tem gente que vem aqui nessa igreja, e às vezes elas vêm em mim e dizem assim: pastor, o senhor vai talvez ficar até chateado com o que eu vou dizer para o senhor, mas quando eu conheci o senhor, eu conheci porque falavam tão mal do senhor para mim, que aí eu peguei e falei: deixa eu ver quem é esse cara. Aí eu fui ver teus vídeos, eu falei: meu Deus, esse senhor me é usado demais, eu preciso ir na igreja dele. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Deus tem as formas dele de trabalhar. Tem gente que me conheceu hoje, vem nessa igreja, mas me conheceu de tanto ouvir falar mal. Por quê? Porque tem pessoas que estão sendo usadas por Deus e nem imagina. Tem gente que está falando tanto de você, mas tanto de você, que quem está ouvindo está dizendo: deixa eu lá conhecer ela para ver se é tudo isso mesmo. Então pega na mão de alguém e diga assim: ó, Deus vai usar até o seu inimigo para poder te abençoar. Dá glória a Deus. Ei, sexta-feira, anteontem no culto, tinha uma mulher sentada aqui na frente, que ano passado, pensa numa mulher que se juntou para falar mal de mim. E falou, e estava sentada chorando, querendo revelação. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? O tempo diz tudo. E se tem uma coisa que Deus vai fazer, se for preciso, é usar até o seu adversário para poder te promover, para poder te exaltar. Pega na mão de alguém do seu lado. A última coisa, diga para esta pessoa assim: ó, se prepara, porque Deus vai usar até o seu inimigo para poder te abençoar. Coloca ele de pé com você. Olha o que diz o versículo de número 16. Coloca para mim, Júnior, por favor. Segura na mão do seu irmão. Versículo 16. A última coisa, olha o que diz. O egípcio, quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando. Os muitos bens que haviam tomado como os despojos da terra dos filisteus e de Judá. Versículo 17. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Versículo 18. Davi recuperou, meu Deus, recebe isso aqui. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo as suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem nenhuma outra coisa que fora levada. Olha isso, Davi recuperou tudo. Tomou também todos, olha que forte isso aqui, irmão. Além dele ter recuperado o que é dele, só de raiva, Davi disse: agora até o que é de vocês eu vou levar. Tomou também todos os rebanhos dos amalequitas, e seus soldados os conduziram à frente dos outros animais, dizendo: estes são os despojos de Davi. Pode aplaudir Jesus. Encontra alguém cheio do Espírito Santo e diga: você vai recuperar tudo. Dá glória a Deus.
Levante as suas mãos, feche os seus olhos. Esta é uma palavra de restituição. Esta é uma